Olá, hoje a gente vai dar uma aula então de estequiometria de reações, que faz parte da... Estamos na nossa aula 3, então é bom darem uma olhada na aula 1 e na aula 2, porque as coisas vão dando continuidade. Então pode ser que vocês não entendam algumas coisas, pode ser não, vai acontecer de não entender alguns cálculos se não olharem as aulas 1 e 2. No caso da massa molar, principalmente, entender o que é isso. Porque a estequiometria vai usar essas propriedades. Então, definição. O que é o cálculo estequiométrico? É o cálculo das quantidades das substâncias envolvidas em uma reação química, também chamado de cálculo estequiométrico. E que tipos de cálculos estequiométricos a gente tem? Relação massa e volume, número de moléculas e massa, número de moléculas e mol, e número de moléculas em volume. São algumas relações que a gente pode fazer de uma equação química. Então, vamos supor que você queira fazer um sanduíche. Vai precisar de quê? Vamos supor um sanduíche que seja 2 pães, 2 fatias de pão, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo. Para fazer uma equação de um sanduíche, então você vai precisar de pão, presunto e queijo. Vamos supor que tu queiras 2 sanduíches. Quantas fatias de presunto vai precisar? Quantas fatias de queijo vai precisar? E quantas fatias de pão vai precisar para fazer 2 sanduíches? Então, na química a gente tem essa mesma lógica, só que daí no caso está envolvendo moléculas. Então, aqui, por exemplo, a reação de gás hidrogênio com gás oxigênio forma 2 moléculas de água. Então, é preciso, em estequiometria, para formar 2 moléculas de água, 2 moléculas de gás hidrogênio, cada um, 2 moléculas de gás oxigênio, e aí eu tenho 2 moléculas de água. Então, pela lei de Lavoisier, que vocês vão ver na química A, o que ele diz? Que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a estequiometria é nada mais que um balanceamento de equação. Tudo que tu tiver de massa de um lado tem que ser igual à massa do outro. E isso depois o Lavoisier, isso que o Lavoisier quis dizer, né? Que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que você tem de massa no início vai ser igual à massa no final. É igual, vai fazer uma vitamina. Você vai usar uma maçã, uma banana, um copo de leite. Antes elas estavam como uma banana, uma maçã e um copo de leite. Depois vai virar o quê? Uma vitamina. Então, tenho 3 reagentes, maçã, banana, leite, que virou um copo, meu produto final. A massa do copo, do copo de leite com a maçã e a banana, não vai ser diferente no final. Claro, vamos tirar a casca, né? Se não for colocar a casca na vitamina. Mas a massa vai ser igual. O que você consumiria, o que você colocou para o que você obteve. Então, é isso que diz a lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E qual a importância, então, desses cálculos estequiométricos? Para quem trabalha em indústria, principalmente, é muito importante, porque vamos supor que você queira produzir um remédio. Para produzir tal remédio, você precisa de tantos quilos, né? Que, falando em escala industrial, pode ser quilos ou toneladas de vários reagentes. Aí vamos supor que você queira só 3 quilos do teu medicamento. Se tu sabe, por estequiometria, balanceamento de equação, né, que uma massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, não adianta tu colocar reagentes a mais se tu só quer 2 quilos. Então, a gente pode dizer que a gente tem reagentes em excesso. Ou seja, tu tá gastando mais ingrediente do que tu realmente vai produzir. Então, se tu tens bem definido o teu cálculo estequiométrico,
Tu vai saber exatamente a massa que tu vai precisar para obter determinado produto. Então, isso é bastante usado principalmente em indústrias, né? Mas laboratório também, tudo isso, porque é uma forma também de economizar. Isso é um prejuízo para a empresa usar mais reagente do que realmente precisa. Então, tem 3 etapas que a gente tem que seguir para fazer o cálculo estequiométrico. A primeira delas é balancear a equação química. Então, a equação é uma forma, igual tem equação matemática, é uma forma de a gente expressar uma reação. Então, as duas formas de balancear é o método das tentativas e a oxirredução, que são bem conhecidas. Porém, essa parte, a química A vai falar. Mas se por acaso eles não forem falar, mas ficar mais o assunto lá para o final do ano, a gente tenta puxar isso antes, porque é importante. Porque todos os cálculos estequiométricos normalmente vêm para te saber balancear, interpretar uma reação, para depois fazer o cálculo. Então, o cálculo é a parte final de toda a equação química. Porque se não tiver balanceado, o cálculo vai dar errado. Mas, enfim, essa parte vai ficar com a química A. Depois, relacionar as quantidades a partir do número de mol de cada substância. Então, com a equação química pronta, vocês vão ter que ver quantos mols tem do lado dos produtos e do lado dos reagentes. Feito isso, cada exercício pode estar comparando coisas diferentes. Como, por exemplo, quero saber quanto O2 foi gasto na queima de etanol, vamos supor. Quanto produziu de CO2? Isso é um cálculo bem comum. Quanto produziu de CO2 numa determinada combustão. Então, a gente está pensando que está em CO2, então o CO2 está sendo relacionado a alguma coisa na combustão. Pode ser o gás oxigênio ou o composto que está sendo queimado. E depois a gente vai traduzir essas relações do que ele está falando. E aí essas relações podem ser, como eu falei no slide anterior, de massa com volume de um gás, do número de moléculas com a massa, do número de moléculas e mol, número de moléculas e volume, eu posso relacionar qualquer uma dessas propriedades. E depois a gente vai, então, traduzir ou transformar para massa molar e volume molar, depende do que o exercício vai pedir. Então, como eu já tinha comentado, a primeira parte vai ficar com a química A, e aí a gente vai falar, relacionar as quantidades a partir do número de mol de cada substância. Então, feito o balanceamento, a gente vai ter os números de mol. Então, aqui um exemplo, observe uma reação química em fase gasosa. Na fase gasosa, eu tenho 2 mols. Aqui está balanceado. O que eu tenho de átomos dos reagentes, eu também tenho de átomos, mesma quantidade de átomos no lado dos produtos. Então, aqui, deste lado esquerdo, os reagentes, lado direito, os produtos. Então, eu tenho 2 mols, reagem com 1 mol de oxigênio e forma 2 mols de água. Isso é uma proporção. Isso aqui a gente está, então, comparando os mols. Depois, em moléculas, 2 vezes 6 vezes 10 na 23, porque, como eu falei, 1 mol tem 6 vezes 10 na 23 moléculas. Falei na aula anterior. Então, aqui eu tenho 2 mols, vai ser 2 vezes 6 vezes 10 na 23. 1 vezes 6 vezes 10 na 23 e 2 vezes 6 vezes 10 na 23. Ou seja, o número de mols é vezes o número de moléculas, de 1 mol. Depois, comparando massa. Qual é a massa molar do gás hidrogênio, de 1 mol? É 2 gramas. Pela tabela periódica, a gente vai achar a massa atômica do hidrogênio. Se eu tenho 2 hidrogênios, então é 1 mais 2, vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, e aí a gente consegue comparar a proporções estequiométricas. Então, a gente tem proporções em mol, em moléculas, em massa e em volume. Porque o Avogadro, como eu já tinha comentado na aula anterior, ele fez seu estudo comparando gases diferentes em volumes iguais.
Então, se tu tem aqui um volume de um gás e um volume de outro, aliás, mesmo volume, gases diferentes, e ele percebeu que a quantidade de moléculas era igual do mesmo gás. E volume, e ele percebeu isso em que o volume seria, para atingir esse mesmo número de moléculas, era 22,4 litros na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão. Que condições são essas? Eu vou deixar para vocês pesquisarem. Isso aí ainda não é assunto. Tá. Aí aqui um exercício para a gente pensar, da Mackenzie. A reação de ustulação da pirita, que é sulfeto de ferro, pode ser representada pela equação a seguir. Daí ali está a equação bonita, balanceada, com todas as quantidades de mol certinho. Considerando que o processo ocorra na CNTP, é correto afirmar que o volume de dióxido de enxofre produzido na reação de 600 gramas de pirita, que apresente 50% de pureza, é. Bom, aqui ele está falando em pureza. É muito comum que os exercícios de cálculo estequiométrico falem pureza. Por quê? Porque você tem uma amostra e essa amostra, vamos supor areia. Você quer a sílica da areia. Mas o que tem de sílica na areia não é 100%. Então, tem uma parte de impureza e uma parte de pureza. O que vai realmente reagir na reação é a parte pura, ou seja, o que teria de sílica pura. Então, normalmente os exercícios vai dar a porcentagem de pureza ou pedir para calcular qual era a massa de pureza, a porcentagem, enfim. Porque a amostra, uma parte dela é impura. Então, aqui o exercício deu, a massa molar já deu, da pirita, né, de 120 gramas por mol. Mas aí eu tenho que, então, abordar com vocês o que é essas impurezas. Então, como eu comentei, os reagentes podem ter impurezas. Então, isso é super comum para extração. Extrair alumínio, calcário, é super comum, agora não está vindo outros exemplos, mas amostras virem impuras e você quer extrair algo dela, algo que vai ter um poder comercial, né? Então, quando a gente fala em grau, teor ou porcentagem de pureza, é tudo a mesma coisa. De uma amostra é a porcentagem da parte pura que existe na amostra. E é a massa que vai reagir no problema de cálculo estequiométrico. As impurezas normalmente não participam dos problemas. Então, por isso que é importante a gente saber qual é a parte pura, porque a parte pura do meu composto que vai realmente reagir na equação. Então, aqui dando um exemplo, eu tenho uma massa de uma amostra de 200 gramas. E eu estou falando que 80% disso é puro. Se 80% é puro, o que sobrar, 20%, é impureza. Ou seja, de 200 gramas, apenas 160 gramas, aqui dando um exemplo de hidróxido de sódio, né? Aqui de hidróxido de sódio impuro, 80% dele só é puro. Então, dos 200 gramas, só 160 gramas iriam reagir numa equação química. E 40 gramas de impureza não vai reagir. E por que isso é importante? Porque quando for fazer o cálculo estequiométrico, você vai ter que usar os 160 gramas e não os 200 gramas. Porque 40 não vai reagir e aí o teu cálculo vai dar errado. Então, isso é importante saber. E isso é útil saber nesse cálculo, porque ele está falando que 50% só da pirita é puro. O resto é impureza. Então, a gente tem uma grande amostra, que uma parte dela não vai reagir, só 50%. E aí, aqui não precisaria nem fazer cálculo, né? Porque ele diz 600 gramas de pirita apresenta 50% de pureza. Então, quer dizer que 300 gramas é pureza. Mas daria para fazer a regra de 3.
60 é 100%, 600 é 100%, 50% é X, vai dar 300 gramas de pirita. É o que iria reagir, o que vai reagir nessa equação. Então, voltando lá à nossa pergunta, qual é a massa inicial dos reagentes? Então, ele quer saber o volume de SO2 produzido, ou seja, SO2 produzido numa reação de 600 gramas de pirita com 50% de pureza. Então, qual é a massa inicial dos reagentes? Isso tem que saber primeiro porque ele deu o grau de pureza. Se 600 gramas é a amostra, que contém 50% de pureza, então seria metade, ou seja, 300 gramas de pirita é o que vai reagir a partir dessa equação. O exercício relaciona que tipos de substância? Ele está relacionando a pirita com o dióxido de enxofre. Então, isso tem que saber por quê. Porque daí o resto da equação a gente não precisa mais observar. A gente vai comparar, então, a pirita com o SO2. E aí os dados. Então, a gente tem a massa molar da pirita, a massa molar de SO2, que a gente consegue na tabela periódica. Para quem não viu aula 2, tem que ver para poder saber fazer isso. A massa pura de pirita, aqui está 600, não é 600. Eu escrevi errado, é 300. Eu já vou arrumar antes de postar no Drive. E o volume de SO2, ele está pedindo o volume de SO2, essa é a pergunta. Então, pela constante de Avogadro, o que a gente sabe? Que 1 mol equivale 6 vezes 10 na 23 e que 1 mol também tem 22,4 litros. Por que eu falei em litros? Porque ele está falando em volume. E SO2, dióxido de enxofre, é um gás. Esse volume é usado para gases, 22,4 litros na CNTP, da constante de Avogadro. Então, isso é importante vocês saberem. 1 mol equivale a 6 vezes 10 na 23, que equivale a 22,4 litros de volume para um gás. Então, como ele está falando de SO2, a gente pode usar 22,4 litros. Até porque o exercício está falando em volume. Então, precisa fazer essa relação, lembrar da constante de Avogadro. Repetindo a equação, então, vamos comparar agora o que a gente tinha visto, que a gente relacionou, que era a pirita com SO2. 4 mols de pirita, qual é a massa molar? 120. Né? Tá aqui os dados. Isso ele deu também no exercício. E 8 mols de SO2. Mas qual que é o volume de SO2? 22,4 litros. Então, para essa massa, 4 vezes 120 gramas de pirita, eu consigo 22,4 litros vezes 8 mols de SO2. Então, em 300 gramas, eu conseguiria quantos litros? Então, aqui eu estou relacionando massa e volume. Fazendo o cálculo, daria 112 litros de SO2. Então, essa é a resposta. 112 litros. Com 300 gramas de pirita, eu consigo obter 112 litros de dióxido de enxofre. Então, aqui uma questão do Enem. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, que é C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Bom, a meta diária é o quê? Reduzir 1 quilo de CO2 emitido por dia. Então, quanto uma pessoa terá que economizar? A pergunta que se deve fazer é: quanto uma pessoa deve economizar por dia para economizar, emitir menos, pelo menos 1 quilo a menos de CO2? Essa
é o que tem que pensar. E aí o exercício deu a massa molar de CO2 e do gás butano. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Equação química balanceada. O exercício não passou, mas eu coloquei aqui. Mas geralmente a gente precisa saber. Então, a gente vai ter que preparar uma lista de exercícios já com as equações prontas, porque sem essa aula vocês não vão conseguir mesmo resolver. Mas o cálculo estequiométrico com as equações prontas já pode. Já tem base para isso. Então, aqui está o cálculo do gás butano numa queima completa. Queima completa é porque libera CO2. Incompleta é CO, que é monóxido de carbono. Então, toda queima gera monóxido ou dióxido de carbono e água. Quais os compostos que estão relacionados nessa pergunta? É o butano com CO2. Então, a gente não precisa pensar no O2 e na água. Então, a gente vai relacionar as massas molares do butano com CO2, que seria 58 gramas de gás butano, né, que ele deu no enunciado, e 1 mol vezes 1. Quando não tem nada na frente, é 1, na frente da equação. E 4 mols vezes 44, que é a massa molar de CO2. E aí ele diz que quer economizar o quê? 1 quilo de CO2, então é 1 quilo. Então, é uma regra de 3. 1 vezes 58 tá para 4 vezes 44. Qual é a massa para 1 quilo? Qual é a massa de butano para 1 quilo? Deu 0,33 quilos de butano. O que isso significa? Que eu tenho que reduzir o meu consumo em 0,33 quilos de butano para economizar, emitir 1 quilo a menos por dia. Essa é a resposta. Aqui mais um exercício. A geração de lixo é inerente à nossa existência, mas a destinação do lixo deve ser motivo de preocupação de todos. Uma forma de diminuir a grande produção de lixo é aplicar os 3R: reduzir, reutilizar e reciclar. Dentro dessa premissa, o Brasil lidera a reciclagem do alumínio, permitindo a economia de 95% no consumo de energia e redução na extração da bauxita, já que para cada quilo de alumínio são necessários 5 quilos de bauxita. A porcentagem do óxido de alumínio, Al2O3, extraído da bauxita para a produção de alumínio é aproximadamente igual a. Então, quando tu vê um texto desse, você já fica assustado, né? Mas, basicamente, vai vendo frase por frase e anotando o raciocínio. Não tenta ver tudo como um todo, mas sim frase por frase, porque cada um quer dizer uma coisa. Então, primeiro, para se produzir 1 quilo de alumínio, eu preciso de 5 quilos de bauxita, mas eu não sei quantos quilos de óxido de alumínio isso dá. Então, é isso que eu vou querer ver. Então, a porcentagem de óxido de alumínio extraída da bauxita para a produção de alumínio é aproximadamente igual a. É isso que ele quer. Então, primeira coisa, o óxido de alumínio, aqui eu já dei a reação, né? Ele vai formar alumínio e gás, porque é do óxido de alumínio que eu consigo o alumínio, e não da bauxita diretamente. Eu consigo o óxido de alumínio da bauxita. Então, eu tenho duas equações aqui. Eu não apresentei as duas, eu apresentei de trás para frente, ao invés de frente para trás, de trás para frente. O óxido de alumínio produz alumínio. E da bauxita produz o óxido de alumínio. Então, como é que a gente vai fazer a conta? A massa molar do óxido de alumínio vezes o número de mols dela. Eu tenho 2 mols. Então, a massa vezes o número de mols deu esse valor, 203,9 gramas. 4 alumínios seria 4 vezes 27. Acho que é 27 uns quebrados, não lembro. 107,9 gramas. E o O2 vai ser a massa de 1 mol de O2 vezes 3, porque são 3 mols. Então, dá 64 gramas. Qual a massa de óxido de alumínio necessária
ou seja, a massa desse óxido de alumínio necessária para produzir 1 kg de alumínio. Lembrando que 1 quilograma é 1.000 gramas. Então, eu calculei que 203,9 gramas de óxido forma 107,9 gramas de alumínio. Qual vai ser a massa do meu óxido para produzir 1 quilo ou 1.000 gramas de alumínio? Aqui pode resolver como quilo ou como 1.000 gramas, né? Tudo uma questão de converter. Aí depende se no enunciado a resposta vai estar... Aqui ele queria porcentagem, né? Mas não interfere no cálculo, em gramas ou mol, ou quilo. Então, agora é só calcular a porcentagem de óxido de alumínio presente na bauxita. Então, a bauxita tem 5 quilos, como ele falou no início do exercício, que eu preciso de 5 quilos de bauxita. Desses 5 quilos, eu produzo 1 quilo de alumínio. Então, 1 quilo de alumínio, eu consegui 1,89 quilos de óxido de alumínio. Então, 5 quilos é 100%. 1,89 quilos dá Y, ou seja, a porcentagem de óxido de alumínio presente na bauxita é 37,8%. Caso vocês não tenham entendido, falem com a gente, ou comigo, ou com a Larissa, que a gente pode explicar, porque essa conta ela vem de trás para frente, ela não vai fazer a conta da bauxita e óxido e do óxido do alumínio. A gente está vendo ela o contrário.